J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Ministro Barroso adverte PT que pode suspender propaganda se for exibida manifestação de apoio à candidatura de Lula. Setembro Verde enfatiza a importância da doação de órgãos. Prefeitura de São Bernardo demite funcionários por informações erradas sobre o trânsito. Impostômetro atinge a incrível marca de 1,6 trilhão de reais em impostos arrecadados em 2018. Já na coluna esportiva, você confere como foi a participação dos times paulistas na 24ª rodada do Brasileirão. O destaque ficou para o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Jogando em casa, o Verdão levou a melhor. E confira também o desempenho dos times aqui da região do ABC na Copa Paulista. Em nossa sala de entrevistas, vamos receber o Dr. Antônio Carlos Gogoni, advogado, que vem esclarecer algumas dúvidas jurídicas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, segunda-feira, 10 de setembro de 2018. Inverno Brasileiro. Está no ar. Mais uma edição do J mais ABC. Boa noite. Começando mais uma semana. Bem-vindos à edição do J mais ABC. Vamos abrir a edição de hoje, como de costume, falando sobre política nacional. O caso Lula parece longe do final e desta vez o petista deve ficar fora da propaganda do seu partido também. Entenda melhor na reportagem a seguir do Renan Bandeira. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, advertiu o PT dizendo que a corte poderá suspender as propagandas presidenciais do partido na TV e no rádio se forem exibidas novas inserções ou propagandas que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula à presidência. Essa decisão atende parcialmente o pedido do Ministério Público, que aponta o descumprimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral por meio do PT e as coligações que proibia as propagandas que apresentam Lula como candidato. O Ministério Público acusa o PT e os partidos da coligação de manter no ar peças que fazem isso de forma indireta, na qual o candidato a vice, Fernando Haddad, demonstra apoio ao candidato. A ação do Ministério pede a suspensão das propagandas da coligação no partido na TV e no rádio, pelo mesmo tempo usada para promover Lula. E também a remoção de todas as inserções e propagandas na internet com a referência ao ex-presidente. E, além disso, a destruição de todo o material impresso com o nome do petista. O ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu a desobediência da coligação em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral e proibiu novamente o grupo de partidos formados por PT, PROS, PCdoB e a apresentar Lula como candidato sob pena de suspender novas propagandas. Desde a decisão que barrou Lula da disputa presidencial, os ministros responsáveis pela propaganda eleitoral no tribunal, Luiz Felipe Salomão, Carlos Orbach e Sérgio Banhos, vêm proibindo os petistas de repetirem propagandas específicas veiculadas no rádio e na TV, que apresentam o petista como candidato. Mesmo assim, novas propagandas e inserções, apesar de não declarar explicitamente que Lula é candidato, têm veiculado mensagens de apoio à participação dele para a disputa presidencial. Ainda no caso Lula, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, a ministra Rosa Weber, negou na noite do último domingo um pedido dos advogados do ex-presidente para prorrogar o prazo para a substituição do candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou Lula no último dia 1º, deu 10 dias para a coligação definir ou substituir na chapa. A defesa de Lula quer estender o prazo até o dia 17 de setembro, argumentando que tenta reverter a perda dos direitos políticos do petista junto ao Supremo Tribunal Federal. Com a recusa da ministra Rosa Weber, o prazo de 10 dias estipulado pelo Tribunal Eleitoral se encerra nesta terça-feira, amanhã, dia 11. E o caso o partido não apresente substituto na chapa, ficará fora da corrida presidencial e também da propaganda na TV, que será distribuída entre os demais partidos de acordo com a Justiça Eleitoral.
Ainda em política nacional e falando na corrida eleitoral, o candidato à presidência Jair Bolsonaro segue sem sinais de infecção, segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, que também confirma que o candidato passará por nova cirurgia posteriormente. O comunicado, divulgado na manhã desta segunda-feira, diz que a operação será feita para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia. O presidenciável está internado desde a sexta-feira, se recuperando de uma facada levada durante ato de campanha no centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na tarde da última quinta-feira. Agora, vamos aqui para o nosso noticiário local, começando a falar sobre saúde. Setembro começou e junto com ele veio a cartela de cores. A maioria das pessoas já sabe que esse mês é conhecido como Setembro Amarelo, para o combate ao suicídio. Porém, o que poucas pessoas sabem é que setembro também é conhecido como verde. Quer saber por quê? Então confira os detalhes com a repórter Isabel Rufino. Setembro é o mês de lembrar o quanto a sua vida e a vida do próximo são importantes. Por isso, o mês é conhecido principalmente por duas cores, o amarelo e o verde. A primeira busca combater o suicídio e a segunda tem como objetivo enfatizar a importância da doação de órgãos. Neste ano, a campanha do Setembro Verde veio com o slogan "Doe órgãos, a vida continua", que celebra especialmente o Dia Nacional de Apoio à Ação, que é comemorado no dia 27 de setembro. No ABC, a campanha já está em ação. Em Santo André, por exemplo, o Centro Hospitalar Dr. Newton da Costa Brandão deu início a atividades de incentivo à doação de órgãos. Para isso, foi colocada iluminação especial e serão realizadas atividades ao longo do mês. Entre as ações, será reforçada a conversa entre familiares, para que alguém possa ser um doador, e também serão espalhados cartazes pelo prédio para conscientizar funcionários, pacientes e também visitantes. Agora, a programação completa do CHM para o Setembro Verde, você confere no site da Prefeitura de Santo André, que aparece agora aí na sua tela. Ainda no ABC, especificamente em São Bernardo, a Prefeitura demitiu alguns funcionários que colocaram faixas com informações erradas sobre o trânsito da região. O Gabriel Plaza preparou uma reportagem falando um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe. Faixas que foram colocadas informando que o limite seria reduzido para 50 km por hora confundiram os motoristas. Isso fez com que a Prefeitura demitisse os funcionários das secretarias de esportes e vias públicas por disseminarem informações equivocadas. Essas faixas foram espalhadas por toda a cidade, informando que o limite de velocidade seria reduzido de 60 para 50 km por hora em todas as ruas, exceto aquelas em que a velocidade máxima já fosse abaixo desse limite. A administração se manifestou pelo site oficial da Prefeitura e também através das redes sociais, negando qualquer mudança no limite de velocidade. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo esclareceu o seguinte, abre aspas, a Prefeitura de São Bernardo esclarece que não estão previstas quaisquer modificações no que corresponde ao trânsito da cidade. Destaca-se que a informação comentada sobre a redução de velocidade em vias da cidade de 60 km para 50 foram feitas de maneira isolada e equivocada, sem autorização e de forma improcedente por funcionários da Secretaria de Transporte e Vias Públicas. Os mesmos foram exonerados de seus cargos. Ao longo de 20 meses de gestão, a administração reitera que os comunicados oficiais emitidos até o momento somente são autorizados por meio da Secretaria de Comunicação. Em relação à política e ações de trânsito, a Prefeitura de São Bernardo destaca o seu compromisso de trabalhar por viabilizar as melhores ações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade. Como avanços, aponta-se inúmeras melhorias já efetuadas, tanto no trânsito, bem como na mobilidade urbana de toda a cidade. Fecha aspas. Você pode conferir a nota na íntegra no site oficial da Prefeitura, divulgada na quinta-feira, dia 6 de setembro. O Ministério da Saúde
iniciou na semana passada a campanha de vacinação contra o HPV em adolescentes. A convocação tem como alvo 20,6 milhões de meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos no país. No Grande ABC, a meta é vacinar 80% da população nesta faixa etária. O intuito é ampliar a cobertura vacinal com a seguinte dose que atualmente está em 41,8% para meninas e 13% para meninos. Para garantir a vacinação deste público, o Ministério da Saúde investiu 567 milhões de reais na aquisição de 14 milhões de vacinas. O medicamento é composto por 2 doses. Portanto, quem for aos postos de saúde para se imunizar pela primeira vez, deverá voltar 6 meses depois para completar a proteção. O HPV é altamente contagioso. A transmissão é feita por contato com a pele ou mucosa infectada. A principal forma de contaminação é por meio de relação sexual, mas o vírus também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta segunda-feira do J mais ABC. No próximo bloco, você confere: impostômetro atinge a incrível marca de 1,6 trilhão de reais. E também a nossa coluna esportiva com as participações dos times paulistas na 24ª rodada do Brasileirão. E também tem a participação dos times aqui do ABC na Copa Paulista. Agora, aproveite esse tempinho do intervalo. Entre lá no nosso Facebook, TV Mais ABC, e também no nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Então não saia daí porque nós voltamos em instantes. Próximos das eleições, os candidatos apresentam seus planos de governo e, dentre muitas mudanças, está um grande desafio: diminuir a carga tributária no Brasil. Qualquer pessoa pode acompanhar em tempo real a arrecadação dos impostos do impostômetro. Impostômetro é um medidor estatístico para medir os impostos que um país paga em qualquer instante de tempo. O primeiro impostômetro eletrônico do mundo está localizado nos Estados Unidos. No Brasil, o impostômetro mais conhecido, inclusive o primeiro aparelho eletrônico do tipo na América Latina, dedicado exclusivamente a medir impostos em tempo real, se localiza na fachada da Associação Comercial de São Paulo, em associação com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Agora, preste atenção nisso. Até amanhã desta segunda-feira, o aparelho registrava a incrível cifra de mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. A repórter Isabel Rufino volta agora trazendo informações sobre esses incríveis números com alguns demonstrativos interessantes aqui do ABC. Vamos conferir? 1 trilhão 609 bilhões 688 milhões 764 mil 974 reais e 99 centavos. Esse era o número apontado no impostômetro por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, 10 de setembro. Números correspondentes a toda a arrecadação do país de 1º de janeiro até hoje, 10 de setembro de 2018. Desse montante, São Paulo é responsável pela arrecadação de 37,39% do valor total, sendo que 594 bilhões representam a parcela da capital. As arrecadações dos impostos das cidades que compõem o Grande ABC também podem ser acompanhadas pelo site. Diadema, por exemplo, havia arrecadado até o mesmo horário, 11 horas da manhã desta segunda-feira, 10 de setembro, a marca de 254 milhões. Já Mauá havia arrecadado 170 milhões. Ribeirão Pires chegou à marca de 52 milhões. Santo André estava com um montante de 644 milhões. São Caetano havia arrecadado até aquele momento
344 milhões. E fechando as cidades, São Bernardo do Campo, 846 milhões. O desafio do novo presidente não está somente em diminuir o ritmo alucinante desta máquina de arrecadação, mas sim de utilizar este montante em prol do crescimento do nosso país e a favor dos serviços prestados para a população brasileira, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança, dentre outras. No ranking dos países em que os impostos trazem mais bem-estar à sociedade, o IRBS, Índice de Retorno e Bem-Estar Social, o Brasil ocupa a posição de número 30, atrás do Uruguai, que ocupa o 11º lugar, e a Argentina na 19ª posição. Na ordem, a Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos lideram totalmente o ranking. Vamos aliviar a conversa? Vamos falar da paixão de alguns brasileiros. O assunto agora é futebol. A 24ª rodada do Brasileirão agitou o final de semana prolongado. O São Paulo venceu, mas não recuperou a liderança. E no clássico entre Palmeiras e Corinthians, o Verdão levou a melhor. Chegou a hora dos esportes na edição desta segunda-feira do J mais ABC. Vamos lá, sem perder tempo, vamos conferir os resultados da rodada deste domingo. Então acompanhe aqui comigo o Brasileirão na sua 24ª rodada. No sábado nós tivemos São Paulo 1, Bahia 0. O grande clássico, o derby, Palmeiras 1, Corinthians 0. E o Santos foi lá no Paraná e ganhou de 2-0 com mais 2 gols do Gabigol. Depois dessa rodada, a tabela geral de classificação ficou assim. Vamos lá. O Internacional é líder, né? O São Paulo agora ocupa a segunda colocação com 49 pontos. O Palmeiras chegou bem perto, com 46 pontos, e é o terceiro colocado. O Corinthians despencou no seu lugar, em 8º lugar ficou o Santos com 31 e o Corinthians caiu para o 10º lugar com 30 pontos. O Corinthians está mais próximo da zona de rebaixamento do que da Libertadores. Tem que prestar atenção, hein? E os times aqui do ABC também fizeram a sua parte na jornada esportiva do final de semana. Vamos voltar ao telão para conferir os resultados. O Água Santa marcou 2 gols, mas perdeu por Santos por 3-2. Com isso, o Santos encostou no São Bernardo, que perdeu para o Santo André. São Caetano continua líder absoluto, ganhando de 1-0 do Taubaté. Então, São Caetano está em primeiro, Taubaté está em segundo, Santo André em terceiro e disputando a 4ª colocação, Santos e São Bernardo. Vamos torcer para o São Bernardo segurar essa vaga. Olha, agora é o seguinte, para você ficar muito mais bem informado sobre esses assuntos, acompanhe a nossa programação esportiva. Logo mais às 8 da noite, você assiste o Esporte Mais com a apresentação do Roberto Gozzi com comentários do Gabriel Plaza. Lá você terá uma análise muito mais técnica e aprofundada sobre esta rodada, principalmente sobre a participação das equipes aqui do ABC na Copa Paulista. E, na sequência, você assiste o programa Futebol Mais Debate, com a apresentação do nosso colega Frank Fortes e comentários de Carlos Carreiras. No Futebol Mais Debate, tem muitos prêmios para quem participa, além de muita informação, análises e uma divertida e polêmica discussão. Então, está feito o convite, não percam, tá certo? Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. Já já a gente volta com uma entrevista exclusiva com o nosso colega Dr. Antônio Carlos Gogoni. Aproveita esse tempinho, vá lá no nosso Facebook TV Mais ABC ou no nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir todas as notícias. Nosso intervalo é rapidinho, não sai daí que a gente já volta. Muito bem, nós já estamos de volta e estamos aqui em nossa sala de entrevistas, onde recebemos o nosso parceiro, Dr. Antônio Carlos Gogoni, que vem mais uma vez aqui num dedicado trabalho de utilidade pública, sempre esclarecendo algumas dúvidas jurídicas. Boa noite, meu amigo, como vai, Gogoni? Tudo tranquilo? Satisfação em estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, viu, Gogoni? Eu que agradeço. Olha, hoje o tema da nossa entrevista é sobre o seguinte assunto. O Supremo Tribunal Federal
decidiu, no dia 31 de agosto, tornar legal e restritiva a contratação por parte de empresas dos trabalhadores terceirizados para exercer funções de atividade afim. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, o repórter Renan Bandeira preparou um VT para ilustrar e explicar o teor da nossa conversa. Vamos acompanhar. O Supremo Tribunal Federal decidiu tornar legal e aberta a contratação de trabalhadores terceirizados para exercer funções de atividade fim. Dos 11 ministros da Corte, 7 entenderam que a súmula do Tribunal Superior do Trabalho ia contra a Carta Magna, ao proibir a terceirização da atividade fim. Em março de 2017, o presidente Michel Temer já havia sancionado lei que regulamentava a terceirização e que permitia a contratação de trabalhadores terceirizados em serviços específicos. Com a aprovação da reforma trabalhista em novembro do mesmo ano, a terceirização aberta foi autorizada. Agora, os cerca de 4 mil processos anteriores à lei que estavam travados porque o Tribunal Superior do Trabalho proibia a prática, deverão ser analisados com base na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, obtendo resultado favorável às empresas. Bom, Gogoni, a gente já sabe que esse assunto deu muito pano para manga desde o começo do ano, coisa tal. O que isso vai impactar na nossa sociedade, hein? Eu, como advogado, e tendo em uma das especialidades do escritório o ramo trabalhista, enfrentei muitas situações como essa, onde havia a contratação de terceiros, tendo ou não atividade fim, tinha o desfecho da ação judicial. Agora, o que aconteceu veio dentro do espírito da nova legislação trabalhista, que é a flexibilização do direito do trabalho. E uns dizem que isso pode trazer uma situação muito ruim para o trabalhador. Não acredito. Eu acredito que vai aumentar, entendeu? A possibilidade de trabalho. Sim, não tenho dúvida. Muitas vezes o principal empregador, ele não tem condições de manter uma estrutura gigante para determinadas obras, por exemplo. Então ele contrata terceirizados, onde ele fica solidário com as responsabilidades, claro, e utiliza de uma forma intermitente essa terceirização. No meu ponto de vista, eu acho bom. Alguns pontos me chamaram a atenção. Vamos lá. 4 mil processos saíram das mesas do juiz, aliviando um juizado que é sobrecarregado de processos. Eu acho que esse primeiro ponto foi positivo. E me chamou a atenção no voto de 2 ministros, a presidente Carmen Lúcia, que disse que no momento em que o país vive tanto desemprego, seria uma burrice votar contra isso, bloqueando algumas oportunidades de trabalho. E o próprio Barroso também disse que a gente não podia se apegar a coisas do passado e não, mesmo que a legislação seja tão antiga, e ficar batendo nessa tecla de não permitir. Você concorda com eles? Totalmente. A lei, a legislação, a vida é cíclica. Em sendo cíclica, os 2 ministros opinaram muito bem, porque isso aumenta o campo de trabalho. Claro. E a pessoa tem que acompanhar, quer no jornalismo, quer na advocacia, quer em outras atividades, tem que acompanhar o mote da legislação. Perfeito. E da forma cíclica que a sociedade vive. Eu acho que você já várias vezes explicou aqui, Gogoni, sobre essa possibilidade do camarada trabalhar em casa, que ajuda o empresário na diminuição dos custos da própria empresa, facilita na questão do trânsito e tudo mais. Eu acho que esse é um grande avanço nessa questão que você sempre falou aqui, não é? Na verdade, o povo brasileiro, em geral, ainda está muito afeto aos formalismos. E o fato de não sair de casa, por exemplo, para trabalhar, a pessoa acha que não está trabalhando. Pois é. Às vezes trabalha até melhor. Claro. Porque pode associar o seu rendimento de trabalho a outras situações que ele consegue agasalhar durante o dia. Né? Pode até, eventualmente, levar um filho na escola, voltar, continuar o trabalho, não pegar trânsito, num trânsito já sufocado e caótico que nós vivemos. Contribui de uma maneira geral. Uma decisão que resolve vários problemas. Bom,
Se você, amigo de casa, tiver alguma dúvida e quiser falar diretamente com o Dr. Gogoni, o e-mail é drgogoni@gmail.com, perfeito? Exatamente. Se quiser ligar, ainda existe telefone fixo. Acredite, é o 4438-2210. Muita gente gosta de WhatsApp ou celular, mas o Gogoni mantém a tradição e tem o seu telefone fixo. E se quiser colocar o celular com WhatsApp, também não há problema nenhum. É o 9... Vamos lá. 997356185. Na próxima entrevista a gente já prepara o GC não há para deixar tudo claro. Gogoni, muito obrigado por sua participação, extremamente esclarecedora. Como eu disse, é um trabalho de utilidade pública fantástico. Quem sempre agradece sou eu, é uma satisfação estar consigo. Até a nossa próxima edição, nosso próximo encontro com mais um tema bem bacana para esclarecimento. Estaremos juntos. Obrigado, viu, Gogoni? Eu que agradeço. Antes de encerrar a edição de hoje, vamos a uma última notícia. Aliás, um convite. O maior festival sobre duas rodas estaciona aqui no ABC. Nos dias 22 e 23 de setembro, acontece no Paço Municipal de Santo André o festival Born to Ride, nascido para andar. Muita música, exposição de várias marcas e modelos de motos, as mais belas motos do mercado, além de muita comida. Você e sua família irão curtir atrações para todas as idades. A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível. O festival conta com o apoio da TV+, além de outros parceiros. O JA+ ABC desta segunda-feira, 10 de setembro de 2018, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal você confere como de costume à 00:30 e também às 6:30 da manhã da terça-feira, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo carinho e o prestígio da sua audiência. Um ótimo final de noite e bom descanso a todos. Nosso próximo encontro amanhã, terça-feira, às 7 da noite. Boa noite e continue com a nossa programação. Tchau, pessoal.